A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas minhas irmãs, queridas aqui do canal, a nossa leitura bíblica diária. E hoje nós já estamos no dia 10 de agosto, estamos lendo a Bíblia toda ao longo desse ano e tem sido uma grande bênção. Eu estou muito empolgado com a nossa leitura, já preparando novidades para o ano que vem. Nós vamos criar aí uma comunidade de leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ter lá um local de discussão que eu quero que todos vocês participem. Porque se tem uma coisa que você deve investir tempo, investir disposição, é em ler a Bíblia. E aqui o nosso tripézinho ele é famoso. A gente lê a Bíblia, a gente ora e a gente tem um tempo precioso com Deus. É um tripé, né? Então quando a gente lê a Bíblia, a gente adquire conhecimento, com esse conhecimento vem a fé, com a fé a gente vai vencendo os desafios e vamos avançando na direção de Deus, que é o que importa, porque o céu está logo ali, tamo junto até o céu. Aleluia! Bom, hoje é 10 de agosto, Esdras capítulo 10, versículo 1 até versículo 44. Depois vamos a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 até versículo 20. Depois vamos ao Salmo de número 31, versículo 9 até o versículo 18. E depois vamos fechar com Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Que Deus abençoe a nossa leitura, que o Espírito Santo de Deus fale agora ao seu coração por meio desta reflexão e que seja uma bênção o nosso tempo aqui junto, em nome de Jesus. Amém? Vamos então para a nossa leitura? Fique atento aí, vá para o seu cantinho, se você vai ler, leia junto, se você vai apenas ouvir, ouça. Esdras capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos dessa terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir esta situação. Nós o apoiaremos. Portanto, seja forte e faça o que tem que ser feito. Então, Esdras se levantou. Deixa eu voltar aqui. Então Esdras se levantou. Desculpa, gente. Versículo 5. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurasse que fariam o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Em seguida, Esdras se retirou de diante do templo do Senhor e foi à sala de Joanã, filho de Eliasabe. Não bebeu nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Depois disso, foi feita uma proclamação em todo o Judá e Jerusalém,
para que todos os que vieram do exílio se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em 3 dias perderiam todas as suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes e das autoridades. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro e todo o povo estava lá, sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Então, o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês agiram de modo infiel, aumentaram a culpa de Israel ao se casar com mulheres estrangeiras. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam o que agrada a Ele. Separem-se do povo da terra e das mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz: Você tem razão. Faremos o que disse. No entanto, não é algo que possa ser feito em 1 dia ou 2, pois há muitos de nós envolvidos neste grande pecado. E agora é a estação das chuvas, portanto não podemos ficar aqui fora por muito mais tempo. Que nossos líderes decidam por toda a comunidade. Todo aquele que tiver uma esposa estrangeira virá num dia marcado, acompanhado das autoridades e dos juízes de sua cidade, para que sua ira ardente, ou para que a ira ardente de nosso Deus a esse respeito seja afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para representarem suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar a questão. Assim, em 27 de março, o primeiro dia do ano novo, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Os sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras foram da família de Jesua, filho de Jeozadaque, e de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Jedaías. Assumiram o compromisso de divorciar-se de suas esposas, e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa de sua culpa. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Passur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josadabe e Elasa. Os levitas culpados desse pecado foram Josadabe, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. O cantor culpado desse pecado foi Eliasibe. Os porteiros culpados desse pecado foram Salum, Telém e Uri. Os israelitas culpados desse pecado foram da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquia e Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeromote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeromote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Da família de Paat-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezaleel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão,
Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Assum, Matenai, Matatá, Zabate, Elifelete, tá certo? Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaías, Bedia, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Da família de Binuí, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadbai, meu Deus, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos com essas esposas. Sério, hein, gente? Por causa de um compromisso com Deus, eles se divorciaram. Meu Deus! E eu pensei que a gente tinha se livrado dos nominhos e eles apareceram de novo, né? Algumas irmãs aí que terão filhos mais pra frente aí ficaram animadas e inspiradas para pegar um desses nomes aí e colocar nos seus filhos, né? Fala a verdade. Vamos lá em 1 Coríntios agora, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-los ao povo santo? Vocês não sabem que vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo estas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer então dos desentendimentos corriqueiros da vida? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes? O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual adoram ídolos, cometem adultério e se entregam a práticas homossexuais. São ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros. Não herdarão o reino de Deus essas pessoas. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Ó Deus, misericórdia de cada um de nós. Portanto, não nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor? Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma.
E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornaram um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Meu Deus, que texto, hein, gente? É um tapa na nossa cara em muitas questões, inclusive essa parte final aqui do 20, quando ele diz honre a Deus com o seu corpo. Eu diria que até para a gente tomar cuidado com alimentos, com atividades físicas, porque a gente usa o corpo, né, para servir a Deus, né? Tá vendo como a Escritura nos desafia a sermos melhores a cada dia, né, em todos os sentidos e até no nosso físico, né? Agora, numa época em que você tem essa questão da sensualidade, da própria sexualidade tão explícita na TV, na internet, não é fácil, hein? Mas precisamos nos manter puros diante do Senhor. Perdão, gente, espirrei aqui. Salmo de número 31, volta lá para o Antigo Testamento. Salmo de número 31, versículo 9, diz assim: Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome, e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Oh, meu Deus! Não se lembram de mim, como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me toca, me cerca. Conspiram contra mim, tramam para tirar a minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: Tu és meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Não permitas que eu seja envergonhado. Senhor, proclamo a ti, pois eu clamo a ti também. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, Senhor, lábios orgulhosos e arrogantes que acusam os justos. Agora vamos lá, em Provérbios capítulo 21, versículo 3. Provérbios 21, 3. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Aleluia. Senhor, esta é a tua palavra, que ela possa ter abençoado a vida deste meu irmão, desta minha irmã neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.